né? Para mim é uma alegria a gente estar junto de novo, na mesa do rei e com o rei, né? Eu acho que faz toda a diferença a gente estar sentado e saber que quem está do nosso lado, né? E ele está presente, e como ele diz, né? Ele vai estar presente hoje e sempre. Então, que a gente não se esqueça disso. É só a gente deixar ele entrar, ele bate, né? A gente deixando ele entrar, ele vem e se senta conosco. Né? E eu creio que ele já estava aqui nos esperando. Quando você sentou aí, quando eu sentei aqui, quando a pastora ligou, ele já estava aqui esperando para estar presente com a gente, participando, né? E eu queria começar hoje assim de uma maneira diferente, pastor. Eu queria relembrar um pouco daquilo que a gente falou, eu, a pastora, até mesmo a pastora Flávia, acho que na primeira vez, na primeira live que nós fizemos na mesa, a pastora estava, né? Foram quase 2 meses. Nós falamos sobre relacionamento, falamos sobre família, falamos sobre filho, sobre sogra, sobre maneira de falar, sobre a maneira de não falar, sobre como amar, né? Como respeitar, como tratar. Mas hoje eu queria refletir assim, que Deus colocou no meu coração, para mim e para você, que nós somos bênçãos, sabe? E assim, você é uma bênção como pai, você é uma bênção como mãe, você é uma bênção como sogra, não importa a posição que você tem na sua família, né? Se você é mãe, também você é irmã, então você também é uma bênção como irmã. Então, é que a gente não se esqueça disso. Em todo relacionamento precisa muita comunicação, muito diálogo, muita unidade e aquilo que a gente não pode se esquecer, a prioridade é trazer o Senhor para o centro desse relacionamento, dessa casa, dessa união, né? Seja o que for. E não nos esquecer, nós somos bênçãos, né? E eu queria perguntar para mim e para você, será que nós estamos tão acostumados como nós somos e com o que nós dizemos? E às vezes a gente fala assim, não, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu nasci, né? Tem até um ditado popular aí que diz, crente Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, você não nasceu assim. Às vezes você está assim, você não é assim, né? Você está, né? A gente não é, você é bênção. Deus te fez bênção. Deus, desde o dia que eu nasci, que você nasceu, nós nascemos bênçãos do Senhor. Basta eu deixar e você deixar, né? Então, é uma pergunta que eu queria fazer para mim e para você também. Será que nós estamos estagnados no nosso jeito de ser e achar assim, não, já me acostumei sempre a falar dessa forma, me acostumei a ouvir dessa forma, né? Não quero conversa, é melhor eu viver no meu mundo e ele no mundo dele, é melhor eu não conversar, eu não procurar para tentar resolver, né? Mas eu queria te dizer nessa tarde, nesse início de tarde, o Senhor é aquele que te fortalece, sabe? E Ele está à sua disposição e à minha disposição para a gente mudar, né? Se precisa mudar, vamos procurar mudar, né? Se eu preciso mudar com meu esposo, que eu mude. Se eu preciso mudar com meu filho, que eu mude. Se eu preciso mudar como sogra, que eu mude, né? Se eu preciso mudar como filha, que eu mude também, né? Deus quer que você e eu, que a gente, além de reagir, que a gente também haja, né? Que toda oração, ela é seguida de ação. Fala, pastora. Eu acredito que a personalidade de cada um, Deus não vai mudar, mas eu acho que a gente precisa se moldar, né, Rochelle? Eu creio que é isso que você está falando, né? Sim, sim. É deixar Deus trabalhar e você se moldar. É isso aí, pastora. Uhum, é isso aí. Não perder mais tempo, né? E não deixar de ser bênção, né? Olha o que está lá escrito em Gênesis 12, 1 e 2. Uma promessa para mim e para você, né? Deus fez para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei e far-te-ei uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. A gente observa aqui que Deus dá uma ordem de sair. Ele precisa deixar, né? Ele precisa querer ser moldado, né? E o interessante é que a decisão de sair não é de ninguém a não ser do próprio Abrão, né? Na época ainda ele
era Abrão, quando Deus falou com ele. Somente nós podemos tomar essa decisão. A decisão da obediência, né, é somente eu e você que podemos tomar, né? E daí, quando a gente toma a decisão, Deus pode agir na nossa vida, né? É, Quando a gente toma a decisão... Verdade. Eu ouço muito isso, Shelly. Eu aconselhei muitas esposas nessa vida e a forma delas falarem de uma forma bruta, rude. Então eu dizia assim, você pode falar uma verdade sabendo falar essa verdade. Não, esse é o meu jeito. Eu sou assim. Deus me fez assim. Eu não acredito que foi Deus que fez, né? Foi. E aí eu entro até nesse assunto que a pastora falou sobre falar, né? Será que a gente está falando demais ou não falando nada? Né? Eu posso falar demais, mas eu posso também me fechar no meu mundo, né? E não falar nada. Né? Então a Bíblia também nos ensina a dominar a nossa língua. O que é dominar? É saber usar na hora certa, né? É saber como falar. Eu posso fazer uma correção de uma forma dura, como eu posso fazer a mesma correção de uma forma mais branda, né? A palavra branda, ela suscita ira, não é verdade? Então, assim, que a gente não se esqueça disso, né? A nossa língua, nós falamos sobre isso também, que a nossa língua a gente pode abençoar ou amaldiçoar, né? Quem não controla a língua tem muitos problemas, né? Tá aqui, ó, tá em Tiago 1:26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Então, como nós temos usado a nossa língua? Né? Principalmente com os nossos. Os nossos que eu digo é quem está em roda de nós, quem convive conosco, né? Porque eu posso sair daqui, descer minhas escadas aqui e tratar a vizinhança toda bonita, toda bem, né? Nossa, que vizinha educada. Mas e como eu sou dentro da minha casa? Eu tenho sido um exemplo, agora entra até o exemplo, né, pastora? Ô, Shelly, você acha que, na sua opinião, né? A gente está aqui conversando e o povo gosta disso, eles estão dizendo que gosta desse bate-papo. Será que a pessoa ela não sabe lidar com a intimidade? Ela foi íntima demais do filho, demais do marido, demais de alguém, e aí ela sai falando, é isso? É não saber lidar com a intimidade, é isso? Olha, pastora, o lidar com a intimidade, a intimidade ela precisa haver, concorda, Sim. né? Entre relacionamento, quanto mais relacionamento, mais íntimo eu fico de uma pessoa, certo? Então eu tenho que saber ter esse equilíbrio dentro do meu relacionamento, né? Tem hora para tudo. Tem a hora de falar certas coisas, tem a hora de agir de certa forma, né? Então eu preciso ter esse equilíbrio, né, pastora? Eu acho que a pessoa tem que se policiar no exagero, Isso. hein? Uhum, sim, sim. Sim, sim. E aí entra até o exemplo, né? Porque a gente acaba sendo uma vitrine na nossa casa, né? Os filhos, principalmente, a gente estava falando de filhos há 2 semanas, já que a gente está falando sobre filhos, o que nós somos para os nossos filhos? A não ser, que não seja uma vitrine. Né? Eles olham para a gente. Então, assim, como nós temos nos apresentado na nossa vitrine dentro de casa, né? Tudo bem, lá fora, como eu disse, a mesma forma de falar. Eu posso ser muito educada, saber tratar todo mundo, e dentro de casa eu ser aquela pessoa que só berra. E da forma também, eu posso agir muito bem lá fora, ser uma pessoa dentro da igreja, né, na minha escola, no meu trabalho, e como eu tenho sido um exemplo. Eu tenho sido esse exemplo, eu tenho sido essa vitrine para os meus filhos. Eu ouvi muito isso. Primeiro eu ouvi de mim, a meu respeito, de minha mãe, de Deus, desculpa, de Deus. Quando eu disse para Deus, muda minha mãe e meus irmãos, porque eu não estou aguentando mais. Isso há 40 anos atrás. E Deus falou para mim, o dia que você se converter, eu vou converter toda a sua família. O outro exemplo, chefe, você discorrer aí, o que mais eu ouvi como pastor Solange, alguém da minha família, é uma bênção dentro da igreja, mas só eu sei o que eu faço dentro de casa. Pastor, olha o que está escrito lá em Tito 2:7. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em ensino, mostre integridade e seriedade.
Entendeu? Então, assim, é vivendo, não é simplesmente mostrar para o meu filho o caminho certo, olha, segue a Jesus, né? Leia a Bíblia, ouve a palavra, não. E eu não viver isso, né? Não é eu mostrar só o caminho para ele, é eu trilhar o caminho com ele, né? Tem toda a diferença isso na nossa vida. Então, assim, que a gente possa refletir sobre isso, né? Tudo isso que a gente vem falando, vem ouvindo aqui, que a gente põe em prática, né? Ninguém está dizendo que a gente tem que ser perfeito, nós não somos perfeitos, mas a gente tem que buscar ser melhor hoje do que nós fomos ontem, né? E amanhã eu ser melhor do que eu fui hoje. Então, se hoje eu fui X, amanhã eu preciso ser um pouquinho melhor, né? Então, a gente precisa buscar isso. Verdade. Nossa, que palavra linda, gente. Olha, gente, é uma palavra digna de compartilhamento, na minha opinião. Gente, pode fazer pergunta aí para ela, pode colocar uma observação, um comentário. Aí eu passo para ela, vocês que estão aí no Facebook, que ela está só pelo Instagram. Se você tem um Instagram, vai para lá agora que você vai ver e vai fazer pergunta para ela. Muita gente chegando aqui e compartilhando no Facebook, tá bom? Mas pode fazer pergunta. Às vezes, né, pastor, a gente perde o agir de Deus em nossa vida porque a gente não quer obedecer, né? A gente quer as coisas do meu jeito. Não, eu quero falar com meu marido assim, e eu acho que eu tenho que falar, tratar ele assim, tratar meu filho assim, né? E a gente deixa de deixar Deus agir na nossa vida, né? E para a gente ser uma bênção, eu preciso ser obediente. Eu preciso buscar essa obediência diariamente, né? Porque a minha carne, ela quer a minha satisfação, o que é bom para mim. Mas é isso que Deus tem para mim? É assim que Deus quer que eu trate a minha família? Né? Que nós estamos aqui falando sobre família, sobre casa, sobre relacionamentos. É assim como nós vivemos hoje, que Deus quer que eu continue vivendo? Então, assim, vamos refletir sobre isso, né? É uma tarefa difícil, mas é assim, a gente precisa renunciar o nosso eu. Se eu não renunciar àquela Rochelle que gosta de certas coisas, eu vou continuar fazendo as coisas erradas porque eu gosto daquilo, né? Eu gosto de falar assim, eu gosto de andar assim, eu gosto de me vestir assado, né? Então, assim, a gente precisa viver e viver assim, deixando Deus agir, mas eu preciso renunciar, né? A renúncia, né, pastor? Essa palavra também, às vezes, ela é meio pesada pra gente, né? A gente fica, tem certos dói, é certo medo, né? Meio que quando você fala, tem que renunciar, eu já não quero, né? Não quero largar o que é gostoso, o que eu tô mal acostumada, né? Infelizmente, hoje a gente às vezes chama o pecado de maus hábitos. Né? Eu não gosto muito, mas eu acho que como é que fala? É colocar paninho quente na palavra certa. Não, você está errado. Né? Você está pecando. Vamos consertar, né? Que você errou hoje, amanhã você tente não errar na mesma forma. Você sabe que isso é um pecado, né? Não é somente os maus hábitos, né? E eu acho assim, Michele, mas sério, se a pessoa permanece nisso, permanece. É lógico que esse povo bonito de Jesus aí não vai permanecer, porque não é muita inteligência nem eu permanecer, ninguém permanecer. Mas se por acaso alguém permanecer, não é um orgulho muito grande, não? Sim, e a gente tem que lembrar, né, pastora, a obediência atrasada, ela é desobediência. Sim. Né? A gente se esquece disso. Às vezes a gente quer só obedecer amanhã, né? Não estou deixando de ser desobediente, né? Então E o a gente versículo, precisa. e o versículo que mexe muito comigo: quem encobre o pecado jamais prosperará. É isso aí. Então, se a Isso é gente forte. sabe que a gente tá errado, precisa haver essa mudança, né? A gente precisa deixar Deus agir nas nossas vidas, né? Eu coloquei aqui até o que pode estar nos impedindo, talvez. E aí, talvez eu saiba o que está me impedindo de avançar. Então, que você reflita sobre isso essa tarde. O que pode estar te impedindo de avançar? Né? Palavras ofensivas ou deixar de falar, né? Querer ter sempre a razão é um hábito também, um mau hábito nosso que, infelizmente, está na nossa flor da pele. Fala, pastora. É um perigo, Michele. Por que eu vejo o perigo de tudo que você está falando? Gente, porque a gente não está só
prejudicando a nós mesmos. Nós estamos lidando com vidas. Sim, sim. E se a gente parar para pensar nesse contexto aqui de família, as principais vidas da nossa vida. Né, pastora? Aí, não que as outras vidas não sejam importantes, não é isso, gente. É que nós estamos num contexto de família, né? Então, Mas assim, é aonde começa o seu ministério, o meu sim, ministério. sim, é dentro da nossa casa, né? Então, assim, esse querer ter sempre razão é um mal que nós, eu vou falar principalmente pai e mãe, né? A gente, como pai e mãe, a gente sempre tem. Não, eu tenho razão. Meu filho ainda vai crescer, ele vai entender, ele vai errar, né? Então, assim, que a gente analise se eu estou tendo mesmo razão ou se é algum trauma que eu vivi e que eu estou trazendo para dentro do meu contexto de vida, né? Porque às vezes eu estou vivendo aquilo lá que meu pai fez comigo, que a minha mãe fez comigo, né? Que não foi bom para mim e eu cresci com aquilo, né? Então, assim, ore ao Senhor, o Senhor que liberta está aqui conosco na nossa mesa hoje e está aqui à disposição, te esperando você falar, Senhor, me ajuda nesse ponto. Eu acho que a gente precisa verbalizar aquilo que a gente sabe que nós precisamos mudar, que nós precisamos buscar essa a gente luta, né? Essa luta nossa diária, né? Eu coloquei aqui a falta de diálogo também, a arrogância, né, pastora? Os ciúmes doentio, né? Muitas mulheres, eu sei que homens também têm, mas tem muitas mulheres que têm ciúmes doentio. Vigia, né? Às vezes o marido nem tá naquilo ali. De tanto você falar, você bota o olho dele lá, né? Então, assim, não, ora ao Senhor, fala, Senhor, se meu ciúme está demais, Senhor, ameniza isso aqui, meu Deus. Trabalha no meu coração, né? Eu não posso ser uma pessoa que não confia que o esposo saiu para ir na padaria. Ah, não sei, já vai que ele não está na padaria. Meu Deus, senta com esse homem, vai orar, vão orar juntos, né? Nós Vida temos dura, falado isso aqui. Fala, uma vida pastor. dura, uma Vida vida dura. dura. É, e acaba nós não vivendo aquilo que é uma vida plena em relacionamento, né, pastora? Né? Não vivemos, porque a gente vive com medo, né? Eu acho que os ciúmes nada passa mais que o medo, né? O medo dele trair, o medo que ele vai ver, o medo que vai acontecer, que ela não pode ficar sozinha, né? Então, assim, que a gente vigie nisso também, né? Falar demais, mulher fala muito, então, vamos vigiar também, vamos ver se é isso que está nos impedindo, né? A gente tem vários aqui, várias coisas que podem ser. Mas se você sentiu no seu coração e vem ouvindo, né, as ministrações que a gente tem falado, eu, o pastor Júnior, com a pastora aqui, o que você pode se abrir para o Senhor e falar, Senhor, eu quero mudança nessa área. Fale, entra no teu quarto, né? Busca em oração o Senhor, que Ele vai te ouvir. Eu acredito que ela falou uma coisa tão sincera, tão bonita, tão simples, e ao mesmo tempo profunda. Você confiar em Deus, seus traumas, seus medos. Porque o ciúme é o medo de perder uma coisa que você tomou posse dela. Já é errado. Aquele ciúme, tipo zelo, isso todos nós temos. Aquele zelo, aquele carinho de cuidar com o que Deus me confiou, seja marido, esposa, pai, mãe, irmãos, filhos, seja quem for. Mas a partir do momento, gente, que passa por esse lado, é meu. Tem que ser do meu jeito, tem que fazer o que eu quero, como eu quero. Aí não parece. Mas essa pessoa já virou um Deus. A gente pode falar horas sobre isso. Eu amo ou eu em Deus? Eu nem sei se a palavra está certa. Tá? Eu amo ou eu em Deus? Porque o cristão, ele fala assim, eu não tenho outros deuses. Mas aí que a gente tem que tomar cuidado. Porque muitas vezes a gente não tem coisas, mas a gente tem pessoas. E uma outra observação que a Shelly vai descobrir, porque ela sabe mais que eu. Mas eu digo o seguinte, uma pergunta fica no ar. Nem tudo que você passou, a forma que você foi gerado, criado, se foi certa, foi bênção, nós vamos compartilhar isso com os nossos. Agora, aquilo que foi, como eu já ouvi demais, coisas horrendas, eu não tenho que criar um filho meu, uma filha minha, da forma que eu fui criado. Eu tenho que me curar, me libertar, ser melhor
e fazer o melhor em Cristo. Concorda, chefe? Concordo, pastor, concordo plenamente com a senhora e não adianta também a gente criar o filho jogando na cara dele aquilo que nós vivemos, né? Que às vezes, né, a gente quer bater, não, porque você é levado, então você tem que apanhar, porque eu apanhei, você tem que apanhar, né? Porque eu comi pimenta, você tem que comer pimenta, né? Então, né? Então, assim, a gente precisa vigiar nesses pontos, né, pastora? Porque a gente é falho, a gente falha. Quando a gente vê, a gente já fez, né? Então, assim, os nossos impulsos também, né? A gente às vezes esquece que quando a gente vê, a gente já fez, a gente já falou, a gente já explodiu, né? Então, assim, vamos buscar do Senhor temperança. Senhor, me tempera ali no salzinho perfeito, que eu seja aquele salzinho, aquele temperinho que quando a gente come, eu falo assim, não, era esse jeitinho que tinha que ser, né? Que eu seja, que eu busque isso diariamente, né? E como eu posso buscar isso, chefe? Como eu posso ser bênção na minha casa? Como eu posso ser bênção como mãe, como sogra, como filha, né? Como eu posso ser? Eu coloquei o primeiro ponto aqui, é ter uma vida dirigida por Deus, né? É buscar sempre a vontade dele e não a minha, né? Para mim, ser uma bênção na minha casa. Eu tenho que falar, Senhor, que seja feita a tua vontade na minha casa. Abre essa porta. Mas se o Senhor não abrir, amém. É livramento, né? Que às vezes a gente insiste tanto com uma coisa e às vezes não é aquilo que Deus tem pra gente, né? Às vezes a gente fica tão assim, ore, mas entregue para o Senhor, coloca nas mãos dele, fala, Senhor, a minha vida é dirigida por ti, né? Então, assim, se vai acontecer ou não vai acontecer, amém também, né, pastora? Verdade. Oh, que coisa linda ouvir isso, gente. A vontade de Amém. Deus, em primeiro lugar, gente. É, Ensinar, criar, direcionar nossos filhos segundo a palavra. É isso que ela está dizendo, segundo a oração. A oração é segundo a palavra. É muito importante. um outro ponto que eu coloquei aqui, seja obediente. Não adianta a gente somente ir à igreja, né? Não, você precisa ser a igreja dentro da sua casa, no seu trabalho, né? Você é a igreja, eu sou a igreja, né? Então, assim, que eu não simplesmente seja a igreja quando eu sair, quando eu for falar com o vizinho ou quando eu estiver lá no templo da igreja, não. Eu tenho que ser igreja em todo o tempo. Eu tenho que ser igreja, eu preciso abandonar, buscar abandonar a velha Shelley, né? Porque às vezes ela quer, né? Ela quer dar um, né? Não, senta, abaixa sua bola, que quem, né? É Deus que dirige a situação aqui, né? É estar ligado no corpo, é estar ligado e anunciar também o evangelho. Eu coloquei 3 coisas aqui: é deixar Deus agir, né? É abandonar o meu velho homem, né? É estar ligado no corpo e eu também anunciar o evangelho, porque se eu sou o exemplo para meus vizinhos, eu vou estar anunciando, vou estar sendo igreja, né? Se eu sou exemplo dentro de casa, eu vou estar sendo igreja, né? Você sabe que a chefe falou uma coisa tão importante que eu acho que eu estaria um dia, uma hora, chefe, semana que vem, só para a gente bater papo. Onde começa a igreja de Jesus? Oh, a hora que eu abro o olho, pastora. Filha, vamos embora semana que vem. Onde começa verdadeiramente a igreja de Jesus? Irmãos, eu estou cansada de ver gente endeusando 4 paredes, endeusando catedrais, endeusando salões caros, aparência. Gente, não é isso, chefe. Para mim, chefe, está tudo errado. Não é. A igreja somos nós, né, pastora? A gente precisa viver igreja, né? Ser a igreja. Não é ir, não é. Eu tenho uma igreja, né? Eu sou daquela igreja ou dessa igreja, não. Seja a igreja. Será que não dá para alguém entender, para eu entender? Vou falar de mim, falar de mim. Será que não dá para eu entender que Deus está naquele templo porque nós estamos lá? Verdade. É por isso. Deus está onde você está, filho, filha. Pelo amor de Deus, entendamos isso. Estou errado, chefe? Não, pastora.
Tá certo? Tá certinho. Como a senhora perguntou onde começa, eu já falei. A hora que eu abro meu olho, tem que estar em mim, né? Não tem como fugir, né? Senão não adianta nada eu carregar a Bíblia debaixo do braço e querer Você falar do concorda, Senhor, não adianta. Shelly, você concorda? Hoje eu estou envolvendo muita gente, eu não tenho educação hoje, gente, perdoa eu. Mas você concorda que tem muita gente dizendo eu sou Genizinho, eu sou Moriá, mas Jesus falou um dia, está chegando a hora a gente precisa falar sobre isso, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. É verdade, pastor. É verdade. E eu, para encerrar, pastor, o que eu trouxe nessa tarde para nós, o terceiro item que eu coloquei aqui, que como eu posso ser uma bênção, né? Buscar ser uma bênção, viver uma vida de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? É a confiança, né? Tá lá em Hebreus aqui, ó, eu coloquei, ó. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não vêm. A fé alinha a nossa oração para acertar o alvo. Quando acreditamos, nós declaramos, né? Então, assim, a fé é o nosso, precisa ser o nosso respirar, a gente precisa confiar. Claro que a gente tem que fazer também a nossa parte, mas a partir do momento que eu busco estar fazendo a minha parte diariamente, as coisas vão começar a acontecer. Porque a fé move montanhas, né? Jesus disse, não importa o tamanho, se ela for do tamanho de um grãozinho de mostarda, ela vai mover montes. E montes, eu não sei quais são os montes na sua vida, né? Quais são os montes aí que eu tenho e que você tem. Você sabe, eu sei os meus. Mas se a gente tiver fé, o Senhor vai derrubar um por um, em nome de Jesus. Queridos, olha que palavra gloriosa. Alguém mais tem alguma palavra? Eu queria lembrar o nome da menina que entrou aqui e disse: eu acabei de entrar e já ouvi o que eu precisava ouvir. Mas eu não guardei. Ah, pastora, eu não consegui ler aí, porque eu também estava lendo aqui, eu não vi. É que Amém. eu estou dos dois lados aqui, entendeu, gente? Mas se alguém tem alguma pergunta, alguma observação, o que Deus tratou com você, como esposa, como mãe, como filha, fala aí pra gente, comenta aí. É muito importante os comentários de vocês, é muito importante, gente, o crescimento desse ministério, o compartilhamento, tá bom? Tá? Tem alguma pergunta aí? Pastora, que a gente também não se esqueça, né, que o nosso foco não seja receber bênção, né, mas que o nosso foco seja ser uma bênção, né, porque a partir do momento que eu sou uma bênção, as bênçãos vão estar na minha volta, vão vir, vai acontecer, vai vir aquilo que eu necessito, e olha, Jesus nunca chega atrasado, né, tem um ditado aí muito errado que ele tarda, mas não falha, ele não tarda. Ele é perfeito, a hora dele é a hora que nós precisamos. Então, assim, que a gente possa ter esse foco de ser uma bênção, né? E não só receber bênção. Acho que o receber, né, pastora? Se eu estiver errada, a senhora me corrige aí. É uma consequência da nossa vida. Sim, gente, Deus não tarda porque ele não é Cronos, ele é Kairos. Primeiro lugar, gente. Segundo lugar, gente, ela falou uma coisa tão linda aí, hoje eu estou só falando o que ela está falando, porque eu não sou boba, né? Antes de ter alguma coisa, peça para Jesus, para eu e você sermos. Antes de ter, é preciso ser. Olha que coisa mais Verdade, linda. pastor. Eu me lembro de um menino, que ele era muito bonito, sabe? Mas bonito, mas é conta. Meu filho na fé. Aí ele chegou e falou assim: ô, minha mãe, tudo bem? Eu falei: tudo bem. Ele falou assim: você pode orar para Deus enviar uma Rebeca para mim? Aí eu falei: sabe o que você acha de a gente fazer uma campanha de oração para você ser Isaac? Ele olhou e falou: nossa, a senhora mexeu demais comigo agora. Porque eu já sabia que ele já tinha namorado uma, outra, né? Sou bobinho, as coisas chegam um pouco antes. Falei: Anjinho, eu me lembro. Eu disse para ele: você não vai ter a Rebeca se você não for Isaac. Então, guarde isso. Então, gente, vamos pedir, vamos orar acima de tudo por nós.
mudar em primeiro lugar, nós, você. Porque quando chega, minha opinião, isso é fato, quando realmente eu passo por cura, por libertação, por salvação, e eu estudo, me policio, procuro aprender e melhorar, me moldar segundo Cristo a cada dia, não tem como a tua família não te seguir. E uma igreja saudável, chefe, lá no ministério, é um ministério saudável. Porque você é lá na sua igreja, como você chama, você é lá no templo, você é lá na congregação, o que você é dentro da sua casa. Não, pastora, lá eu sou diferente. Um dia a máscara cai. A maquiagem sobe, a chavinha suba. Guarde isso, gente. Eu tenho experiência para falar isso. Ou quando você é, o que você é para Deus, você não tem vergonha. Você é o que você é diante de Deus. Ai, pastora, eu falei que escapou. Não, você falou que estava cheio. A boca fala, o coração está cheio. Não é, não? Então, gente, não tem isso não. A gente é mesmo. Agora, pastora, chega para Deus e fala, Senhor, hoje eu vou mudar. Hoje eu vou mudar, como diz aquela música lá, eu vou limpar as gavetas, eu vou jogar tudo que é fora, eu vou tirar o que não serve mais. Alguém falou para mim, professor, eu estou tendo sonhos com o meu passado. Ela sonha com o passado dela, mais ou menos há 20 anos. Nossa. Eu falei, sabe por quê? Porque você não enterrou esse passado. Porque você não plantou flores em cima desse passado. Porque você não aceitou perder esse passado. Gente, a nossa vida é passado, presente e futuro. Não é esquecer tudo que você viveu, mas é se lembrar sem dor, sem doença. E ela só sonha, sabe, com aquela casa caindo, perdendo aquilo tudo, perdendo aquela lavoura. Não, ela não colocou no coração. Eu vou sair dessa casa, vou me despedir da nossa, mas Deus tem uma casa na cidade maravilhosa para mim. Se um dia Deus me tirar daqui, que tem algo melhor e maior para mim. Essa é a minha fé, gente. Pense nisso hoje. Se arrume. Eu sei que é bonito demais, se é bonito demais. Não é festa, não. Não é, chefe? Fala isso. Não, eu ia falar para a gente não se esquecer. Você é uma bênção. Para você declarar isso, né? Chega na frente do espelho, quando a gente terminar aqui, olhe para lindo, sou linda e sou bênção de Deus. Né? E não assim, a partir do momento que você reconhece isso, não guarde isso para você, né? Não guarde as bênçãos que Deus lhe proporciona, seja um abençoador, né? Seja abençoador. Você pode ajudar financeiramente, ajude financeiramente. Ah, não tenho condição. Fale com a pessoa, né? Ajude com suas palavras, ajude com suas ações, né? Às vezes a gente se esquece, né, pastora? Nós deixamos de ser gratos em tudo aquilo que Deus tem nos feito, né? Tudo aquilo que Deus tem nos dado, às vezes a gente esquece disso, né? Fazemos como aqueles leprosos lá, né? Dos 10, voltou um só para agradecer, né? Então a gente se esquece disso. Né? Não, seja uma pessoa ofertante, seja uma pessoa de mão aberta para o Senhor, né? E eu vou falar para você, eu vivo isso. Quanto mais a gente se dá, quanto mais a gente se doa, mais a gente recebe. Isso é em ação, isso é financeiro. Quando eu vejo, eu já tenho, quando eu vejo, eu já ganhei aquilo que eu pensei em ter. Né? Não, já ganhei. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que, se eu puder estar abençoando alguém, eu vou abençoar. Ah, não tenho condição financeira. Mas peraí, você precisa de uma palavra? Senta aqui, vamos orar junto? Sheila, eu não posso orar por ninguém, eu não me sinto bem. Peraí, você tem que estar sempre se sentindo bem, sim, o Senhor é contigo. Né? Não é com a tua força, não é pela minha força, é pelo Senhor em nós. Como a gente disse aqui no começo, é o Senhor que nos fortalece. Você é bênção, sim, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, na sua igreja, né? Porque você é a igreja. Pastora? Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Gente, nós Amém. vamos orar. Esse é o Ministério do Pai e Atos da Adoração. Eu tive uma tarde assim, sabe daquelas que eu vou tomar um gole
de café daqui a pouco e vou dizer assim, não valeu a pena. Não valeu a pena. A senhora fala golinho de café? Fala. Essa sou eu. Então, tivemos uma tarde abençoada. Vem para esse santo ministério também. Aí gostaria, a pastora Gisele Henrique chegou, a pastora Gisele orando por ti, Paloma, Rosimei. Sobrinha, não tinha visto. Se a Paloma Tagli tá aí? Isso. Paloma, Deus abençoe. Um beijo, lá de Taubaté. Olha que linda. Oi, Taubaté. Meu cardiologista é lá de Taubaté. A pastora Gisele Henrique, beijo para você. Deus abençoe, pastor. Maria Salete da Silva, Rosimei, Helena Pancione, Maria Salete da Silva. Todo mundo vocês, um grande beijo. E nós vamos orar, gente. E eu gostaria de convidar vocês, venham para esse santo ministério. Você está perdendo a oportunidade de ter o seu nome na minha Torá de Milagres, o nome do seu ministério. Como que eu faço, pastora? Alguém escreve aí para mim, que a pastora é meio ruimzinha para colocar aí. Põe aí o Pix 033 189 44831. 033, põe aí para mim. 033 189 44831. Gente, as pessoas que entraram no Santo Ministério da Pastora e tem a cobertura da Pastora de oração só pelo WhatsApp. Eu mando aconselhamento, eu mando oração, eu dou uma palavra, 4 mensagens por semana, não é bem mensagens grandes, mas é 10, 15 minutos, palavra, oração, 4 por semana, patrocinador reserva. E você está perdendo de ter o seu nome na minha Torá de Milagres. Patrocinadores, levanta mais um patrocinador, porque hoje nós já enviamos uma oferta para... Na verdade, hoje fui eu que enviei, tá, gente? Hoje alguém enviou para eu enviar para um determinado pastor. Só pedi, a pessoa enviou. Então, Deus abençoe. Eu quero agradecer de todo o meu coração o trabalho de cada um de vocês. Tá bom? Seja um patrocinador, tá? Seja um patrocinador, porque a gente pode fazer coisas maravilhosas. E eu orar pelo seu ministério. E agora nós vamos orar. Eu quero que a Shelly comece orando. Deus deu uma palavra hoje para ela, direcionada, tremenda, do trono. Então nós vamos orar. Né, Mar? Vamos orar, né, Mar? E não se esqueça, você é bênção, tá? Declare isso na sua vida. Você é bênção onde você estiver. Deus, em nome de Jesus, Pai, colocamos, Senhor Jesus, mais uma vez, Pai, as nossas vidas nas suas mãos, Pai. Deus, aquilo que possa estar nos impedindo, Deus, de crescer espiritualmente na minha casa, no meu trabalho, onde eu estiver, Pai. Que o Senhor possa estar restaurando, Deus, tirando de nós, Deus, tirando de nós todo medo, todo ciúme, toda arrogância, Deus, tudo aquilo, Deus, que não provém de Ti, todas as palavras ofensivas, Deus, ou se eu falo demais, ou se eu falo de menos, Senhor. Deus, me ensina, Pai. Quebra, Deus, aquilo que está sendo, deixando, Deus, com que eu atrase, Deus, as tuas bênçãos na minha vida, que eu atrase, Deus, o agir do Senhor em nós, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos isso, Senhor. Sê conosco, Deus. Sê conosco, Pai. Ô Espírito Santo, venha, Senhor Jesus, sobre nós, Deus. Que nós possamos, Deus, ter uma vida, Deus, uma vida de fé, uma vida em abundância em Ti, Senhor. Sabemos, Deus, que abundância em Ti não é material, Senhor. Abundância em Ti, Senhor, é ter tudo, Senhor, tudo que necessitamos, Pai, porque o Senhor é aquele que coloca, Deus, tudo que necessitamos nas nossas vidas, Pai. Vem, Deus, sobre nós, Pai. Vem sobre nós nessa tarde, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo, Deus, esperança, Pai. Se há, Deus, algum lar, Senhor Jesus, com alguma intriga nesse dia, alguma discussão, Pai, que caia por terra em nome de Jesus, Deus. Se há alguma esposa magoada, algum esposo magoado, Pai, que isso caia por terra em nome de Jesus. Se há algum filho magoado, Deus, que isso caia por terra em nome de Jesus, Deus. Restaura, Pai. Restaura, Deus, aquilo que precisa ser restaurado, Deus. E nos livra, Deus, daquilo que nós precisamos ser livres, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos nessa tarde, Deus. Ser conosco, Deus. Tira de nós, Deus, tudo aquilo, Senhor, que vem nos atrapalhando a crescer, a ser, Senhor, a ser a tua igreja.
igreja, Pai. A tua igreja, Deus, aquela, Senhor Jesus, que vai te buscar em espírito e em verdade, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós te pedimos isso nessa tarde e nós já te agradecemos, Deus, porque sabemos que o Senhor é conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós abençoamos cada vida. Senhor Deus, quando eu falo de tempero, eu me lembro da comida que eu mais gosto, Jesus. Um arrozinho com feijão bem temperado. Mas se o sal passa, ele não faz mal. Mas se o sal falta, eu sinto falta da boa alimentação. Senhor, me tempera. Senhor Espírito Santo, me tempera. A moderação, o equilíbrio. Jesus que unge. Jesus unge essa esposa, esse esposo, esse pai, essa mãe, esse filho, esse pastor, essa pastora, esse sacerdote. Unge a todos. Unge o espírita que me vê. Senhor, que muitos espíritas me veem e ouvem. Jesus unge a todos. Vocês são muito especiais para Deus e para mim. Que Deus os abençoe. Que Deus os toque e os unge. Jesus coloca em nós o tempero. Porque se a nossa vida é preciosa, nós lidamos com vidas que não são nossas, são tuas. E que um dia vamos ter que prestar contas dessas almas. A tua palavra diz que um dia eu vou ter que prestar conta das almas que o Senhor colocou em minhas mãos. Senhor Deus, em nome de Jesus, me ajuda. Me unja, me capacita para mudar acima de tudo aquilo. Hoje eu mudo. Hoje, com a ajuda de Deus, eu decido o que eu quero mudar. Eu vou mudar. Eu vou melhorar. Eu vou crescer. Senhor Deus, o jejum do silêncio. Eu aprendi que o jejum das palavras é o jejum mais poderoso que existe. Que essa pessoa, quando puder, que ela faça o jejum das palavras. O jejum do silêncio. Ele vai te ajudar a não falar muito, mas falar certo. Ao ouvir, ao entender, se não entender, perguntar. O que foi que você falou mesmo? Você pode repetir? Você pode me ajudar? Aonde não tivemos forças ainda, que venha a tua força. E que a gente possa dizer ao nosso próximo, tenha paciência. Deus já começou a obra. Com Deus, eu farei proezas na minha vida, na minha mente, na minha alma, no meu espírito, no meu coração. Filho, tem paciência com a mãe, por tua mão. Deus Todo-Poderoso, vem com a sua mão sagrada e desça sobre o Brasil e as nações. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, opera um milagre hoje na minha vida, na nossa vida. Cura o Brasil da dengue, do Covid, da gripe, Jesus. Espírito Santo de Deus, proteja. Senhor, unja hoje a pastora Gisélia, a irmã Durvalinha, pastor Júlio Oliveira. Unja todos, por favor. Unja São Bernardo do Campo. Unja Maria Salete da Silva. Jesus unge. Proteja Jacareí. Jacareí, saia do ranking
no óbito. Todos, pare! Em nome de Jesus, um milagre. Ensine as pessoas, Senhor, como andar, como se vestir, como agir nesse momento de pandemia. Que o Senhor te unja nesse momento, em nome de Jesus. Faz comigo essa oração, comigo e com a Rochelle, faz. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que tarde gloriosa! Deixa um comentário aí, tá? Deus abençoe cada um de vocês. Vem para esse santo ministério, com Pai e também. Shelly, hoje, 6 horas da tarde, não, 6h30. 6 horas eu tomo um bolinho de café com a minha filha. 6h30 a gente entra na oração, com a nossa torá de milagres, orando por todos vocês. Tá bom? Um grande beijo. Um beijo, pessoal. Deus abençoe, pastora. Deus abençoe. Shelly, é só gratidão no meu coração, tá? Beijo. Beijo, meu povo. Beijo.